Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, Boa Jéssica. noite. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo da disciplina de Neurofisiologia e Aprendizagem. E aí, pessoal, animados para muito conteúdo, né? E muita aprendizagem vindo por aí? Quem já deve ter olhado no seu ambiente de estudo, já deve ter visto que os slides desta aula já estão disponíveis no seu ambiente. Vou deixar vocês com o professor Rafael, que, gente, eu vi os slides e a aula está incrível hoje. Assistam com muito carinho. E vou deixar vocês com a Jéssica, que está sempre aí acompanhando a gente. Vou ficar aqui nos bastidores. Até mais, pessoal. O professor é com você. Olá, gente. Boa noite, todo mundo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos iniciar um assunto extremamente importante para o nosso querido educador especial. Muito bem. É um dos meus cursos prediletos, né? Já criei, montei, organizei, estruturei grade curricular e centenas de cursos dessa modalidade. Então, esse é um slide que vocês já viram e que tem bastante semelhante, né, no mundo por aí, né? Entrando na internet, nas mídias, por aí, vocês vão encontrar bastante disso aqui. O que ele mostra para nós aqui? Uma sequência daquilo que é conhecido como marco temporal, ou uma sequência de marcos temporais. O que significa isso? O que são marcos temporais? São determinados momentos no desenvolvimento da criança, da pessoa, em que espera-se que determinadas habilidades, determinadas competências já estejam estabelecidas, né? Ou já tenham sido alcançadas. É óbvio que para toda e qualquer marcação, né, de competência, de capacidade de rendimento, existe aquilo que se conhece como desvio, um desvio mínimo, vamos dizer assim, né? O grau de desvio, onde de tanto até tanto é considerado normal, certo? Então, quando vocês olham aquela curva de crescimento, né, da criança que o pediatra faz lá, né, acompanhando o filho, e ele tem lá peso esperado para tantos e tantos meses, assim por diante, idade esperada para tanto e tantos, estatura esperada para tanto e tantos meses, e tem aquele um risquinho para cima e um risquinho para baixo, certo? O que é isso? São os limites chamado de primeiro desvio, em que dentro daquela variabilidade é considerado normal. Isso visto, e mais, uma coisa que vocês vão ver na última aula, que é muito importante, né? Que é na anamnese, o histórico de vida dessa criança vai permitir você avaliar se aquela competência, se aquela capacidade, se aquela habilidade, né, ela está dentro do esperado, tanto para a faixa etária daquela criança, quanto para as características do ambiente em que ela foi criada. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, né, de 1 a 3 meses, o que a gente espera? Que ela preste atenção, se acalme com a voz da mãe, etc, etc, etc. De 4 a 6 meses, né, procure se orientar por onde vem o som, de onde vem e assim por diante. Qual é o objetivo disso? Né? De a gente olhar para essas coisas aqui. Isso aqui é importante, extremamente importante. É importante que vocês perguntem para os pais dos seus futuros alunos ou pacientes, é extremamente importante. Porque isso aqui dá uma ideia. Ou ele tem um problema, ele pode ter, se isso não estiver ocorrendo a contento ainda, que ele tenha um problema de déficit auditivo. Então, uma criança com um déficit auditivo, com um desenvolvimento inadequado, ela não tem que necessariamente ser surda. Ela pode até ser surda e você não está sabendo. E esse tipo de resposta é um indicativo se há ou não há surdez na criança. Então, uma das coisas que você pode ver é isso. Segunda coisa é que isso também, se isso se persistir ao longo do desenvolvimento da criança, pode ser um outro tipo que não envolva um transtorno ou uma deficiência, um desenvolvimento sensorial, no desenvolvimento da audição da criança, certo? Então, esse desvio padrão,
né, como ele é chamado, o termo técnico para isso, né, esse desvio padrão, ele permite que você saia daquele valor médio esperado e vá, né, a valores acima e abaixo, dependendo do contexto. E permite também que, se você comprovar que a criança não tem um déficit sensorial auditivo, né, mas mesmo assim ela tem dificuldade em desempenhar essas funções, essas competências, essas capacidades de orientação que nós falamos no último encontro, não sei se vocês lembram, né? Que eu falei, ó, esse é o eixo do foco da atenção. Os distratores tendem a desviar nossa atenção, mesmo que pequenos. Se nessa idade nem distratores grandes desviam o foco da atenção ou orientam o foco, né? Ou ele tem um déficit sensorial, ou ele está com os primeiros sinais de um TDI, né? De um transtorno de desenvolvimento neurológico, né? Que é o chamado TEA, transtorno do espectro autista, certo? Porque isso é um sinal de autismo. Só que você só vai confirmar muito lá na frente. Mas ele é muito importante para você informar lá para o seu neuropediatra, por exemplo, tá? E à medida que você vai avançando, né, existem idades, marcos temporais, em que você espera que a criança firme a cabeça, que você espera que a criança ela comece a engatinhar, e o engatinhar não é necessariamente ficar apoiado sobre pé e mão. Ela pode fazer aquele engatinhar de aranha, né, mão e pé, ela pode fazer o engatinhar ajoelhado, ou ela pode fazer aquele engatinhar tipo vermiforme. O que é o vermiforme? Ela fica com a barriga colada no chão, mas vai se arrastando com os braços e com as pernas. Não tem problema nenhum, certo? O que está olhando não é a capacidade dela suspender o tronco contra a gravidade. O mais importante aí é a capacidade dos movimentos coordenados de braço e de perna para promover o deslocamento. Então, esse é o primeiro alerta que a gente faz aqui. O engatinhar ele pode ter várias apresentações, várias modalidades, tá? A partir de uma certa idade, por imitação, ele começa a querer ficar de pé. E qual é o comportamento para ficar de pé? É por arrastar-se, ele tenta grudar e subir, certo? O ficar de pé da criança é apoiar-se em objetos que lhe permitam imitar a postura do adulto, tá? Então, isso pode começar em torno aos 10 meses, 11 meses, 12, um ano. Isso vai variar demais de criança para criança. Mas tem que estar num entorno de um ano de idade, um pouco para menos, um pouco para cima. Nessa faixa etária, o que ele começa a fazer? Tá? Ele começa a produzir as primeiras palavras, desenvolver a linguagem oral, a fala, né? Então, a evolução da oralidade da criança, ela tem alguns estágios, já comentei brevemente isso em outros momentos, né? A oralidade tem alguns momentos. O primeiro é o choro, é o grito, né? E a mãe aprende a reconhecer isso, certo? No segundo momento, é a vocalização, ele aprende a modular as vogais, a, o, são os vocalizes. O terceiro momento é o balbuciar, isso começa bem cedo, essa transição do vocalize para o balbuciar é bem curta, né? O que acontece é que há uma sobreposição, na maioria das vezes. Ele continua com e ao mesmo tempo com por isso que chama balbuciar. Por que se chama balbuciar? Porque o primeiro movimento fonoarticulatório que a criança produz é derivado do movimento bilabial, de abrir e fechar a boca. Ba, 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 ba. Por isso que se chama balbuciar. A partir daí, ele vai desenvolver os outros. E pela imitação dos adultos. Então, santa e bela mãe de Deus. Tá? Vamos aprender uma regra muito importante, que muitas vezes vocês vão receber crianças numa faixa etária que já não mais compatível com esse tipo de comportamento, mas que ainda tem. Nossa tendência, enquanto cuidadores, enquanto pais, né, numa tentativa de demonstrar afeto, demonstrar carinho, começamos para estabelecer, achando que isso vai estabelecer ou melhorar a minha comunicação com a criança, a gente começa a imitar a criança. A criança vai lá, babai, babai, babu. O que eu começo a fazer? Você quer falar com a babai, babai, babu? Está errado, certo?
no ambiente escolar, no ambiente da educação especial, isso fica mais importante ainda. A criança pode chegar com um déficit de capacidade de articulação fonoarticulatória, né, dessa mobilidade fonoarticulatória, e jamais é o adulto que vai imitar a criança, em qualquer contexto. É a criança que tem que aprender a imitar a pronúncia correta do adulto. Né? Sei que nós temos a tendência de fazer o caminho contrário. E isso, muitas vezes, acaba criando uma situação que obriga a levar lá na criança, já entrando lá no ensino fundamental, ou no final do infantil, né? A procurar um atendimento um fonoaudiologista, né? Um fonoaudiólogo, para corrigir os defeitos da articulação. Aí vai ver se é língua presa, vai ver se é não sei o quê. Tá? E muitas vezes, boa parte das vezes, é esse erro que nós cometemos. Nós imitamos a criança e não é a criança que nos imita. Bom, outro marco temporal importante é o de 18 meses. Aos 18 meses, a criança ela tem que estar com algumas competências já estabelecidas. Quais são essas competências? Né? Ela tem que já estar com uma deambulação segura. O que é uma deambulação? Ela tem que estar em pé, conseguindo andar para frente, para trás, para os lados, e não ir só naquele movimento, né, que é no início, de quando ela começa a andar, ela tende a se desequilibrar para frente e ela acelera e equilibra o corpo. Se ela tiver que dar marcha ré, ela cai sentada. Né? Tem essa fase na aprendizagem da marcha ereta. Né? Então, aos 18 meses, a criança já tem que estar habilitada a andar para frente, para trás, para os lados, sem fazer esse movimento pendular, vai e vou, né? E ela tem que ter um léxico já construído. Quantas palavras ela já tem que estar falando nessa idade? Isso é bem amplo. Ela tem que estar falando de 60 a 200 palavras. Certo? Esse é o esperado. Olha bem que a margem é bem grande. Só que a velocidade, a partir daí, aumenta drasticamente. A criança, a partir dessa idade, ela consegue aprender, às vezes, a mais de 100 palavras num único dia, para vocês terem uma ideia. É uma coisa absurdamente rápida, a forma como isso acelera. Tá? Aí o que vai acontecer? Né? A criança chega para você, a mãe diz assim, minha criança já está com 3 anos e ela vive de sim e não falando monossílabos. O que está acontecendo? Qual que é o problema da minha criança? De novo, entra a importância da anamnese para vocês aqui. Eu, há alguns anos, atendendo um curso presencial de pós-graduação de educação especial, uma professora fez esse questionamento comigo, uma professora aluna, né? E ela perguntou para mim, na período da manhã, que era uma aula de dia inteiro, o que o filho dela tinha, porque com 3 anos ela não fazia nada disso, que tinha que fazer com 18 meses, entre 18 e 24 meses. Eu simplesmente disse, não sei, né? Eu não tenho nenhuma informação dessa criança, né? Falei para ela não ter a mínima ideia do que aconteceu. Mas, óbvio, como mãe, à tarde ela voltou para a aula da tarde com o tourinho sentado aqui no colo dela, né? Aquele garotão sentado aqui, né? E eu comecei a brincar, conversar com a criança, e a criança não tinha nada de errado, entendia tudo, se orientava, tinha tudo que precisava para ela já ter adquirido essas competências. Aí eu falei, então a criança, teu filho não tem nada. Ele só não desenvolveu a habilidade da fala da maneira que devia. E ela não gostou muito do que eu falei. Ela pegou a criança, saiu com a criança lá para dentro do pátio do colégio, né? Era um intervalo isso, de aula, né? Na hora que eu olho, ela atrás da criança lá assim, ó, cocoricó, 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 onde a criança ia, cocoricó, cocoricó, a mãe atrás da criança. Sabe? Ela não podia fazer nada e a mãe estava lá em cima. Ameaçava abrir a boca, choque na boca dela. Aí eu chamei a mãe e falei, escuta, teu filho está com o problema do teu filho, não é com ele, não. Ele não aprendeu a falar porque ele não precisou aprender a falar. Ele não precisou aprender a pedir. Percebe? Então, o que acontece? Mecanismos onde a família é super protetora da criança acaba, sim, atrasando o desenvolvimento dessa criança. Então, e esse caso, eu falo porque eu presenciei, depois eu fiz aconselhamento para a mãe, né? É um exemplo típico, e já está extremamente documentado em relatos de caso, dentro de publicações científicas, né? De crianças privadas de estimulação,
sem nenhum problema neurológico específico, congênito ou genético, sem nenhuma patologia, vamos dizer assim, e que tiveram um atraso extremamente importante. Qual que é a salvação disso tudo? É que, uma vez você restabelecendo a estimulação adequada, botando a criança num ritmo adequado de aprendizagem, ela tende a recuperar esse tempo, a equiparar as suas competências com as esperadas da idade lá na frente, né? Então, essa criança de 3 anos, provavelmente, antes de chegar nos 4 anos, e esse é bem rápido, ela já estava falando com um léxico, um vocabulário, né, e com uma capacidade de formulação de frase, de juntar verbo, substantivo com o predicado, né, o verbo e a ação, né, fazer o quê, pedir o quê, né, e assim por diante, muito próximo ou já igualado àquilo que se espera para ela, tá? Então, essa sequência aqui, ela é extremamente maleável, certo? E a velocidade com que isso aqui vai sendo alcançado, tá? Ela é extremamente grande. Surpreende muitas vezes os próprios cuidadores, os próprios pais que convivem no dia a dia com a criança. Imagina as pessoas que vê a cada semana ou a cada mês. Quem lida com educação infantil nos primeiros anos, infantil 1, 2, aí, ou desde o berçário, vai ver que uma criança, no primeiro semestre do ano, ela tem uma competência, tem uma habilidade em desenvolvimento, né? Mas, pior ainda, nos primeiros meses do semestre ela é uma, no final do semestre ela já é uma outra criança totalmente diferente, tá? Outra coisa importante é quando está chegando a idade da alfabetização. Existe uma crença ainda muito arraigada na nossa sociedade, nosso sistema educacional, da educação básica, especificamente na educação infantil, que eu já vi isso recentemente, tá? Isso, a última vez que eu dei uma aula presencial, né, foi o quê? Foi início desse ano, já em março deste ano, 2023, né? Professores que estavam fazendo uma pós-graduação falando, não pode alfabetizar na educação infantil. Opa! Como assim não pode? Como assim? Certo? Existem duas coisas importantes que vocês vão ter que aprender, ter que vivenciar dentro da educação especial e que serve para aqueles que estão se formando, ou acabaram de se formar como professor da educação, do ensino básico, de fundamental, de educação infantil. Duas coisas que jamais devemos fazer com a criança, que fazem um estrago danado. É forçá-la a desempenhar uma competência que ela não está preparada, independentemente da idade. Mas, normalmente, uma criança com 4 para 5 anos não está ainda neurologicamente, cognitivamente preparada para uma alfabetização dentro daquilo que a gente conhece, né, que muito divulgado por Emília Ferreira e no Brasil pela Magna Soares, né, que é a alfabetização ou letramento. Correto, gente? Então, uma criança nessa idade... Só que tem muitas crianças que, com 4 para 5 anos, já estão prontas para ser alfabetizadas. Então, uma coisa é eu forçar uma criança a se alfabetizar na educação infantil quando a maturação dela, o desenvolvimento não está pronto, certo? Isso daí é complicado, não ajuda, só prejudica a criança. E a outra coisa, tão prejudicial quanto, é você impedir uma criança que está pronta, certo? Dela começar a desenvolver essa capacidade, essa competência. A própria Magda Soares, né, que inclusive tive a honra de fazer com orientação de alguns mestrados junto com ela, que faleceu recentemente, né, mas enquanto ela era professora lá em Minas, né, ela acompanhava instituições de educação infantil e ela vocês forem ler, né, o testemunho dela era constante. Muitas e muitas crianças dela iam para um fundamental já praticamente alfabetizada, porque ela sabia identificar as crianças que estavam prontas, né, e permitia isso. Então, o educador infantil não pode forçar, mas ele tem de estar preparado para fazer a alfabetização. Da mesma coisa vocês, lá na educação especial, certo? Vocês têm que estar preparados para alfabetizar, se for a idade, mas estar preparado, né, ou se for a capacidade, porque aí eu estou falando de alguém com atraso de desenvolvimento,
né? Eu tenho que estar preparado para respeitar o limite, apresentar, estimular, mas respeitar o limite e preparado para fazer, né? Se ela estiver pronta. Então, na educação especial, eu falo, você tem que ser alfabetizador, sim. E o que nós vamos utilizar na alfabetização? Aí é outra coisa que mais vocês vão receber na educação especial, que é durante exatamente essa transição aqui, ó, certo? Vou aprender a ler e escrever, isso que vai a partir dos 4 anos, eu vou dizer, essa fase aqui, ó, né? Aprender, estar preparado para fazer uma alfabetização a partir do início. Mas que método, que técnica, que recurso, que pressuposto teórico nós vamos utilizar aqui, tá? Eu, há alguns anos, dando aula no estado de São Paulo, de educação especial, por coincidência, que é o que mais existia antigamente, psicopedagogia, neuropedagogia praticamente não existia, né? Tinha um grupo de professores, e no meio dele tinha várias professoras aposentadas que eram alfabetizadoras no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo existe a figura, talvez quem é do estado de São Paulo existia, pelo menos, isso nos anos 90, início dos anos 2000, do professor, do alfabetizador colaborador, né, voluntário. Então, você já aposentado, você ia auxiliar a alfabetizar crianças que iam para o ensino fundamental e não estavam conseguindo ser alfabetizadas. E eu estava lá explicando quais são os problemas, me levanta uma professora, lembro até hoje o nome dela, a cidade se chama Guararapes, ela era de Guararapes, no estado de São Paulo, interior de São Paulo, e ela fala, professor, sabe que esse negócio de Emília Ferreira, de não sei o quê, de construtivismo, quando eu vou auxiliar a alfabetizar as crianças que estão com atraso, eu pego, não sei se o senhor já ouviu falar num tal de caminho suave, que é de morrar cheio de birri por dentro. Claro que eu ouvi falar, eu fui alfabetizado pelos caminhos suaves, né? E eu pego e vou lá, B com A, B com E, em 4 meses eu alfabetizo aquela criança e mando para a escola e não conto como que eu fiz isso. Gente, é a mais absoluta verdade. Eu bati palmas, acho que uns 10 minutos para essa professora. A coisa mais básica que vocês vão ter que trabalhar na educação especial para a criança que atingiu essa faixa etária aqui, chegou aos 7, 8 anos, que normalmente é considerado o limite para a alfabetização, aprender a ler, escrever e fazer o letramento, né, até os 8 anos de idade. É a coisa que eles mais vão receber ali, né, dessa criançada. E a última coisa que eles vão tentar fazer é esse construtivismo. Não é que ele esteja errado. A própria Emília Ferreira fala, se vocês lerem nos livros dela, nas escritas dela, que essa alfabetização ela se aplica, né, na maioria das crianças, mas crianças com atraso de problema de desenvolvimento, ela não é tão eficiente. Claro, um cérebro que está com desenvolvimento dentro do esperado, um neurotípico, ele consegue dar o nó e contornar algo que é básico dentro do nosso cérebro. Ele aprende do simples para o complexo. E, ao fazer tudo aquilo que é proposto pelo construtivismo, né, e por todos os educadores contemporâneos, é pegar um cérebro neurotípico e partir já para o todo. Depois nós vamos fracionando isso nos seus elementos constituintes. Então, hoje em dia, não existe um conceito que é predominante, que é dominante. Não é o construtivismo, não é a alfabetização, né, tradicional do beabá, certo? Também, assim como não é a consciência fonológica sozinha que vai fazer, que é não é o B com A da Bá, né? A consciência fonológica o Bá é constituída do B com A. A criança que tem atraso de alfabetização, ela precisa obrigatoriamente passar pela consciência fonológica, pelo Bá é feito B com A, pelo Bá é B a Bá, para depois ela partir para aquele mais complexo, para partir para a compreensão do todo. Isso não tem como fugir. Eu falo muito bem da criança que está com atraso, com problema no desenvolvimento neurológico, certo?
Você não alfabetiza uma pessoa com Down se não for passando por essas etapas. Você não alfabetiza uma pessoa com atraso importante, qualquer motivo que seja, se não for passando por essas etapas. E na educação especial, vocês vão ter que estar preparados para trabalhar com isso. Falo por mais de 40 anos de experiência convivendo com isso, fazendo orientação de professores, educadores em todos os níveis de educação. Beleza? Muito bem. Passada essa etapa, né, o que a gente vai ver? Outro problema, o desenvolvimento da escrita. Isso aqui é motivo de uma controvérsia imensa. Várias partes do mundo já se manifestaram em diferentes posições, e uma coisa que eu posso garantir, assegurar para vocês: o velho caderno de caligrafia da escrita cursiva é extremamente fundamental para o desenvolvimento neurológico. Por mais que o mundo tenha se tornado, ou venha se tornando, escrita tipográfica, letra de forma. Tá, você aprendeu a escrever letra de forma, está alfabetizado? Tá, pero no mucho. Certo? Eu sou um defensor, a minha vida inteira eu fui defensor. Já trabalhei com desenvolvimento, com estimulação de habilidade motora fina da mão, dos dedos. E o que é que faz isso? Qual é a função da escrita cursiva? Não é só aprender um alfabeto bonito, diferente, né, que acelera a escrita, porque é mais rápido escrever cursivo do que fazer letra de forma ou letra tipográfica, certo? Eu fiz uma orientação no início da década de 90, meados da década de 90, para vocês terem uma ideia, de um casal de psicólogos que estava trabalhando com uma pessoa com um transtorno de distrofia neuromuscular, que ele tinha aquela postura toda disforme, hipertônica, espástica, que dificultava tanto a postura, uma pessoa cadeirante, e tinha transtorno da fala por não conseguir articular adequadamente. Para diminuir a espasticidade, para melhorar a habilidade motora, esse casal de psicólogo estava trabalhando modelagem em argila, ensinando esse indivíduo, já era adolescente, a modelar em argila. Vocês terem uma ideia, a voz dele era incompreensível, tinha que ser traduzida pelos cuidadores, por quem convivia com ele. Foi no articulatório que todo mundo que já presenciou viu. Aquilo não é sinal de TDI, de transtorno de desenvolvimento intelectual. Aquilo é a dificuldade de habilidade motora fina, de função executiva da mais sofisticada que tem, que é a fonoarticulação. Ele começou a fazer modelagem em barro. No início ele não fazia nem uma bola, não conseguia fazer uma esfera com barro. Ele foi melhorando. Hoje ele expõe Brasil afora trabalhos artísticos feitos com a mão, assim, ó, né? Fantástico. Mas o mais interessante, o mais legal, é que, ao mesmo tempo que ele foi desenvolvendo a habilidade motora manual dele, melhorando a qualidade do controle fino dos dedos, também foi melhorando a capacidade fonoarticulatória. Hoje ele consegue conversar com qualquer pessoa, óbvio, com um sotaque bastante arrastado e bastante complicado pelo transtorno neurológico que ele tem, que ele não curou da distrofia neuromuscular. Mas o fato de ele trabalhar uma habilidade motora fina, manual, uma atividade de função executiva com as mãos, teve repercussão direta também no controle motor fino fonoarticulatório, e a voz dele também foi melhorando. Nós não esperávamos isso, certo? E foi uma constatação muito bonita que a gente viu. Então, a aprendizagem, o desenvolvimento da escrita, ela deve, sim, priorizar, ela deve ter, como lá na frente, desenvolver a capacidade da pessoa, da criança, escrever a letra cursiva. Por mais garrancho e ilegível que ela possa ser no primeiro momento, isso é mais importante do que simplesmente compreender o que está escrito. Mas sim é importante para desenvolver as habilidades das funções executivas, tanto da habilidade manual quanto na capacidade de fonoarticulação. Ou seja, cada vez mais conseguir pronunciar palavras
que conhecidas popularmente como trava-línguas, que são os encontros consonantais, que são os dígrafos, né? Né, os problemas da vida, né? O famoso um prato de trigo para 3 tigres, por exemplo, né? São coisas que a gente brinca, mas que isso exige uma capacidade fonoarticulatória bastante desenvolvida. Então, sim, vão alfabetizar podendo, né, fazer as letras de forma, as letras ditas tipográficas, mas sempre buscando desenvolver, certo, esse descobrimento da escrita enquanto uma letra cursiva para a pessoa. Beleza? Gente, por algum motivo, eu não consigo entrar no chat aqui para responder. Ele pede para eu sair da apresentação, ir para outro lugar, né? E eu não estou no chat. Por algum motivo, eu não estou no chat, tá? Então, desculpa, quem puder, a Mayara, se ela puder ir colocando, me falando o que está acontecendo, eu não consigo responder ali. Oi, professor. Tudo Oi, bom? tudo bom. O chat você pode responder sem ser por mensagem, durante a aula mesmo, tá bom? Porque eu tento entrar no chat aqui, ó, não aparece para mim o campo. Ele manda eu sair daqui e ir lá entrar com o meu e-mail, com não sei o quê, e não deixa eu falar aqui com o meu pessoal. Fica tranquilo. O professor pode estar respondendo o pessoal no decorrer da aula e sem problemas. Tá bom? A gente Então, tem mais uns 20 minutos de aula. Okay? Não, aqui eu venho, aqui volta e meia, eu vejo, está com 33h40, estou acompanhando. Vamos lá. Então, ficou claro para vocês a importância da escrita cursiva? Esqueçam, vamos pegar países lá do extremo norte, como a Islândia, como a Noruega, como a Holanda. Vários países já tinham abolido a escrita cursiva e tinham adotado o uso na escola, não sei se vocês viram, virou notícia no mundo todo recentemente, a questão de um mês mais ou menos, que as aulas eram todas por tablet, por notebook, por celular, né? E isso já faz uns 2 anos, mais ou menos, desde o ano 2000 que eles começaram com isso. O que eles observaram? Uma queda drástica na capacidade e na competência dos alunos, inclusive com queda de QI. E, recentemente, este ano, a primeira-ministra, a ministra da Educação de um desses países, foi a público pedir perdão para a população pelo erro que eles haviam cometido em abolir caderno e lápis, certo? Enquanto instrumento de desenvolvimento da criançada. Acho que quem acompanhou o noticiário deve ter visto isso. E eu, inclusive, estou recentemente terminando de escrever um artigo falando sobre inteligência artificial e educação. Vamos publicar, daqui a uns tempos eu vou publicar. Eu abordo exatamente isso. A inteligência artificial, a informatização, o computador celular, eles devem ser, sim, inseridos dentro do contexto educacional, da sala de aula, mas jamais como substituto daquilo que se sempre fez na sala de aula, e sim como um instrumento adicional para auxiliar o processo. Isso é muito importante que todos tenham. E você lá na tua clínica de educação, na sala de educação especial, enchendo de joguinhos, aquele que você baixa do Google, né? Jogos educativos, jogos terapêuticos e assim por diante, são legais? São bons, ajudam, mas não podem ser o substituto do papel, do lápis, da borracha, da caneta, do lápis de cor para desenhar e assim por diante. Isso, o raciocínio ainda tem que ser expresso pela mão, desenhando o pensamento na forma de palavras. Parece um absurdo falar isso, mas as experiências atuais de quem tentou abolir isso têm forçado a rever toda essa postura. Os instrumentos de informatização, certo? Os tablets dos celulares não podem ser substitutos, eles têm que ser complementos. Falamos sobre isso, beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa perguntando aqui. Tem que usar o caderno Educação Especial. Maria Paula Rodrigues. Sim, perfeito. Não podemos abrir mão disso, Maria Paula.
tá? Isso tem sido comprovado pela neurociência, por esse testemunho que eu dei de um orientando meu, certo? Por esses testemunhos que os países lá do extremo norte, dos países frios, né, tentaram suprimir uma série de coisas que são consideradas extremamente tradicionais, retrógradas, e viram uma perda significativa na capacidade de desenvolvimento da criançada. Eu estou falando de ensino regular, hein? Imagina no ensino onde eu vou trabalhar com crianças que têm algum tipo de limitação, têm algum tipo de dificuldade, percebe? Então, isso, de uma certa forma, é reconfortante, né? Tira aquela ideia que para eu montar uma escola de educação especial, vou ter que investir uma fortuna em informatização, em inteligência artificial, em equipamento, computador. Para vocês terem uma ideia, eu até comentei com a Nayara, acho que é testemunha disso, há algum tempo, num outro curso que eu ministrei aqui, uma aluna me mandou um texto para eu revisar. A aluna da pós-graduação aqui nosso, do Unicesumar. Para ver se tinha que mudar alguma coisa, se tinha algum erro. Eu comecei a ler o texto daquela aluna, li, e era um texto relativamente longo, né? Falei, não, o texto não tem nada de errado, mas ele me incomodava. Tinha alguma coisa que eu não estava gostando no texto. Depois de algum tempo, meditando naquele texto e relendo, eu falei, esse texto não foi escrito por ela. Não foi ela que escreveu esse texto. E mais não deu 30 segundos, eu falei, esse texto não foi escrito por um ser humano. Esse texto foi escrito por um desses chat GPT da vida. Ah, mas não deu outro. Eu mandei um WhatsApp para a menina, ela deu aquele risadinho. Assim, sabe? Tipo, ela estava com pressa e mandou fazer. Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas são. E o que ela desenvolveu de capacidade de raciocínio, de habilidade de escrita, habilidade em transferir para as letras aquilo que o cérebro está pensando. Ela não desenvolveu nada fazendo isso. Beleza? Então, de novo, daqueles marcos temporais que existem, que estão bem determinados, gente, para orientar. Lembra quando eu mostrei para vocês lá aquele esqueminha na aula passada? O tempo de atenção sustentada, aqui eu estou retomando, porque isso aqui faz... Né, tudo que a gente está falando agora de marco temporal tem a ver com aquela sequência que eu dei na aula passada. O tempo médio de 2 minutos e 30 segundos, de 15 a 20 minutos no fundamental, o aumento de 1 minuto por ano de vida, é esse o cálculo aproximado que a gente faz, né, na medida que a criança vai se desenvolvendo, tá? Até chegar naqueles lindos, maravilhosos 50 minutos de 1 hora aula. Então, de novo, você na educação especial tem que lembrar que na hora de planejar as suas atividades com os seus alunos, isso aqui são tempos, olha, criança de 3 a 4 anos, 10 a 15 no primeiro fundamental. Isso para um aluno no ensino regular. O aluno que está, lembra que eu falei, o aluno que está com algum comprometimento, ele com certeza ele vai ter como uma consequência colateral um déficit de atenção. Então, no planejar atividades, tomar muito cuidado que as suas atividades para estimular, para reabilitar, para desenvolver aquela criança, ela tem que ser extremamente curta, certo? O que você vai propor a cada atividade tem que ser extremamente curta, entremeada por tempos extremamente longos de recuperação neurológica para essa criança. Continuemos. Então, aqui, eu sempre falei para vocês daquele trígono, né? naquela tríade, né? Dos 3, né? Visualizar, tridimensionalizar e operacionalizar. Por que isso é importante? Vamos ver o tempo. Olha, tem 9 minutos só. Então, aqui eu estou mostrando um cérebro em que vocês estão vendo, vejam bem, eu vou me colocar aqui, ó. Vocês estão vendo esse lado, cortado ao meio, lembra da primeira aula? Cortado ao meio, eu estou olhando desse lado aqui do cérebro. Lobo frontal na frente aqui para vocês, ó. Aqui está o frontal, certo? Aqui está o frontal, certo? Tá aqui, ó, vocês estão vendo assim. O occipital está aqui, ó. Correto? E o cotovelinho temporal está aqui, ó, que é isso aqui. Então, o que a gente vê, ó? Aqui é o nível de atividade do cérebro em função daquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, se ela está ouvindo palavras, vejam, as áreas que estão quanto mais tendendo para o branco, para o amarelo, vermelho e branco, mais ativa aquela região.
Quanto mais para o escuro, para o preto, para o roxo, menos ativo. O preto é praticamente nenhuma atividade. Então, quando eu estou... Isso aqui é o lado esquerdo, tá ok, gente? Principalmente o lado esquerdo que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui ocorre principalmente do lado esquerdo do cérebro. Então, quando eu estou ouvindo, quando eu estou vendo, quando eu estou falando, quando eu estou criando palavras, vejo que a mobilização é grande. Então, se eu pegar isso aqui de novo, né, esse mesmo slide, agora ampliar ele, olha. Eu estou vendo, estou lendo numa tábua, numa tela, certo? Uma palavra. Veja a região occipital aqui, ó, sendo ativada, certo? Aqui atrás, ó, tá? Se eu estou ouvindo, o lobo temporal aqui sendo ativado, certo? Se eu estou falando, tá? Eu tenho uma ativação tanto do temporal, essa região interpretativa, quanto a área. Olha aqui, ó, a área da fala. E muito interessantemente, essa área aqui acima que está ativada, que é essa área aqui assim também, ó, é uma área, olha aí para vocês entenderem aquilo que eu falei dele aprendendo a modelar com a mão e melhorando a fala. Essa região aqui logo acima, aqui eu falo, aqui eu escrevo. Percebe? E quando estou associando várias coisas, veja que eu venho aqui para o lobo frontal, ativo bastante o lobo frontal que não era ativado, porque eu tenho que pensar. Agora vejam, o que acontece com o meu cérebro quando eu associo todas essas atividades, certo? Essas funções numa única atividade. Percebem ali em cima, gente? A diferença? Então, o que a gente vai ver? Aqui nós temos tudo muito próximo aqui, as várias entradas sensoriais nossas. Aqui entra a audição, aqui entra a visão, certo? Aqui entra o olfato, logo abaixo, rebatido aqui, entra a parte gustativa, que vai aqui para trás, escondido, certo? Então, está tudo nesse entorno aqui embaixo, aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho, para esse lado azul, a percepção sensorial do nosso corpo, certo? E logo nessa frente, que aqui não está colorido, aqui vem essa seta aqui roxinha, ó, vem a parte do controle dos movimentos. Então, aqui eu sinto todo o meu corpo e aqui eu movimento todo o meu corpo. Muito bem. Então, veja, o que nós vamos ter aqui? Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Tá. Então, olha aqui, ó. Aqui eu vejo, aqui eu interpreto, é uma área interpretativa geral, chamada também área de Wernicke. O nome, antes Wernicke era bem pequenininho, já está bem aumentada, certo? E aqui eu vou falar. Então, aqui a área onde eu compreendo o que eu estou lendo e aqui onde eu verbalizo o que eu estou lendo. Por outro lado, se eu estou ouvindo alguém, aqui eu ouço o que estou e compreendo na mesma área. Veja que a área interpretativa é a mesma para todo mundo, para qualquer sensibilidade. E aqui eu vou falar. Agora, quando eu vou colocar a escrita, olha, eu jogo tudo isso ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, eu vejo, eu compreendo, olha a seta verde. Aqui eu escrevo. Lembra que são próximas? Percebe? Ou quando eu estou ouvindo um ditado, eu ouço, eu compreendo e aqui eu escrevo. Então, e se eu verbalizo, eu junto as duas coisas e boto em sincronia tanto a habilidade da escrita quanto a habilidade da fala. Percebe porque eu enfatizo tanto a importância de se fazer a letra cursiva, certo? Então, a importância de você estudar, por exemplo, quem que não tem o hábito intuitivo de ler em voz alta e, ao mesmo tempo que lê em voz alta, vai escrevendo o que está falando. Eu estou juntando tudo isso num único processo. E a minha capacidade de retenção, de aprendizagem, fica extremamente aumentada e aquela famosa necessidade de repetição que eu falei lá atrás fica reduzida. Por quê? Porque o cérebro está fazendo as repetições para você fazer um único comportamento, que é ir lendo em voz alta e ao mesmo tempo que escreve. Porque quando eu estou escrevendo, eu leio de novo. Eu tenho que ter uma realimentação sucessiva. É como se eu estivesse falando milhões de vezes a mesma coisa, num único comportamento. Beleza, minha gente? Deixa eu ler a pergunta aqui. Eita, eita.
Estamos aí. Vamos lá. Então, o que entra em jogo? Uma coisa que vocês já estudaram lá atrás, que eu já vou antecipar para vocês aqui, que são o cérebro que está aqui em cima, que é essa parte, tudo que está colorido aqui em cima é cérebro. Cérebro. Isso aqui é cerebelo. Isso aqui é cerebelo. O que está em branco aqui é tronco cerebral, tronco cerebral, tronco cerebral, tronco cerebral. Então, o cérebro não consegue se manter vivo sozinho, não se consegue manter funcionando sozinho. Ele depende de ser ativado pelo tronco cerebral. Então, nós temos aquilo que vocês já estudaram, os sistemas neurotransmissores, que ativam. Certo? Então, aqui, por exemplo, a dopamina, que a gente fala tanto. A dopamina é extremamente importante em dois mecanismos. Olha, tem a dopamina produzida aqui e a dopamina produzida aqui. A produzida aqui, por exemplo, quando ela é pouco produzida, vem pouca dopamina para o lobo frontal e eu tenho o déficit de atenção e o TDAH. Mas se eu tenho uma perda olha, não é perca, pelo amor de Deus, eu tenho perda, não tenho perca, tá? Se eu tenho uma perda na produção de dopamina aqui, vem pouca dopamina para essa área, eu vou ter o mal de Parkinson. Olha, percebo? Tudo envolve a dopamina, mas dependendo de onde ela vem, onde ela está faltando, ou eu tenho faltando aqui déficit de atenção, ou faltando aqui o TDAH. Eu tenho a noradrenalina. A noradrenalina, vejo que ela se espalha muito para o cerebelo e para estruturas de controle motor básico. Noradrenalina tem a ver com o sistema atencional, com a minha capacidade de ficar acordado, e tem a ver com os rebites. Se você está tomando aquele... como é que chama? Fazendo o anabolizante, esteroide anabolizante, ele está agindo aqui e aumentando a atividade aqui, tanto para manter acordado aquele motorista que dirige por 200 horas, como para aumentar a habilidade motora do atleta. Por isso que isso é doping. E vejam, gente, um neurotransmissor importante, que é a noradrenalina. Certo? A acetilcolina. A acetilcolina é produzida em várias áreas e se espalha por todo o cérebro. Ela tem a ver direto com a nossa capacidade de vigília, tem a ver direto com a minha capacidade de concentração. E quem é que a gente usa, né, muito comumente, que estimula a noradrenalina? É a nicotina do cigarro, é a nicotina do vape. Ela estimula, por isso que muita gente que é fumante vai para estudar, vai fumar, certo? E quando há uma perda da produção de noradrenalina nessa região chamada núcleo basal de Meynert, é onde começam os meus sinais de Alzheimer. O Alzheimer começa com a perda da produção de noradrenalina nessa região do meu cérebro. Beleza? E aqui, a serotonina, que mexe com tudo. Tudo que você mexer, mexe com a serotonina. Mexe com a habilidade motora, mexe com a atenção, mexe com a vigília, mexe com tudo que é importante na nossa vida. Já vai falar comigo? Sim. Deixa eu ver. Deu 50 minutos, né? Não tem problema. E uma coisa, só para encerrar, então, gente, que tudo isso é modulado e pode ser facilitado ou prejudicado pela nossa capacidade, certo? Em respeitar os ciclos, que é estar acordado na hora de estar acordado, estar dormindo na hora de estar dormindo e baixar o nível de estresse, o nível de ansiedade. Vocês têm um slide e vocês vão ver as estatísticas associadas à ansiedade, o quanto isso pode comprometer a nossa aprendizagem, em qualquer ambiente.